O propiciatório, mensagem de Andrew Bonar. Levíticos 17:11. É o sangue que faz expiação pela alma. Êxodo 25:22. Ali me encontrarei contigo e falarei contigo de cima do propiciatório. Leitor, você já sentiu sua necessidade de salvação? Você já a buscou como alguém que deve obtê-la ou perecer? Quando um pecador é levado a sentir o pecado como um fardo, quando ele sente a ira pairando sobre sua alma e que toda sua vida passada foi uma vida sem Deus, sua pergunta é: o que devo fazer para ser salvo? É possível que meu pecado possa ser perdoado por um Deus que está irado com os ímpios todos os dias? O clamor do publicano desperto é: ó Deus, tem misericórdia de mim. E esse clamor encontra Deus na própria atitude da graça, proclamando seu nome. O Senhor Deus misericordioso, e apontando para o Salvador no trono da graça, onde podemos obter misericórdia. Nos tempos do Antigo Testamento, o Senhor expôs nossa condição de um lado e seu respeito para conosco do outro em uma parte da mobília do tabernáculo. Ele fez isso no propiciatório. Este nome é dado àquela parte da arca, no Santo dos Santos, onde o sangue costumava ser aspergido no dia da expiação. O propiciatório era a tampa da arca, tão larga e longa quanto a própria arca e feita do mesmo material precioso. E a tampa, ou propiciatório, sendo aspergida com sangue 7 vezes, expôs a nós o sangue de Jesus Cristo que purifica de todo pecado. Agora, é onde está o sangue que a misericórdia para os pecadores pode ser encontrada, pois eles merecem morrer, e sua merecida condenação deve ser exibida e exigida nas mãos de outro, se eles próprios quiserem escapar. Portanto, o lugar onde a misericórdia pode ser encontrada é o lugar onde o sangue está. Nenhum outro lugar, ó pecador, no vasto mundo para você. Mas para esse lugar você pode vir. Não, deve vir se quiser escapar da ira de Deus. Primeiro, você deve vir como um pecador. Você deve vir com nada além do pecado. No dia da expiação, o sacerdote em Israel que se apresentou ao propiciatório não depositou nada além do pecado naquela tampa aspergida com sangue. Ele mostrou a maneira de um pecador vir ao Senhor. E ainda assim ele não trouxe nada além do pecado para ser depositado ali. Então o pecador, ao vir ao propiciatório, não traz nada além do pecado. Ele confessa o pecado com o qual nasceu. Eis que fui formado em iniquidade, e o deposita no sangue aspergido. Ele confessa a sua herança de corrupção de Adão e a deposita naquele propiciatório. Ele confessa seus próprios pecados pessoais em suas várias formas, aspectos, agravações, os pecados de sua vida e lábios, até onde a memória pode lembrar, e os deposita sobre o sangue aspergido. Ele traz à mente seus pecados como membro da sociedade, pecados nas relações da vida, pecados contra a Igreja de Deus, pecados como alguém de uma nação culpada, pecados como um homem pertencente a um mundo que jaz na maldade. E enquanto ele sente e deplora tudo, ele deposita seus inúmeros pecados no propiciatório. Ele tenta olhar para dentro e trazer à tona os pecados de seu coração, pecados de pensamento, sentimento, afeição e desejo, sua dureza de coração, sua cegueira, acima de tudo, o eu, em suas 10.000 vezes 10.000 formas, tudo é colocado sobre o propiciatório aspergido com sangue. Sua descrença, a graça de Deus, assim como sua lei, desprezada, menosprezada, subestimada, posta de lado, vezes sem conta. Descrença, mesmo desde que ele conheceu o Senhor, causada pelo engano do pecado, pelo cuidado terreno, pelo prazer passageiro, pelas artimanhas de Satanás, por uma alma muito flexível ou muito medrosa. Isso também é trazido à tona, confessado e colocado sobre o sangue. Ainda mais, o pecado de suas coisas sagradas também está ali.
pois o próprio ato de confissão tem seu pecado. Há alguma mancha no próprio ato de fé. Há uma película no olho que olha para o Salvador expiatório. Quem pode entender seus erros? Oh, quem pode declarar a pecaminosidade total de seu próprio coração? Finalmente está feito. Mas o que ele descobre? Ele colocou toda a sua alma ali, seu próprio eu. Mas em tudo isso, não houve nada além de pecado para ele deixar ali. Nenhuma santidade é colocada naquele sangue, pois é de todo pecado que o sangue purifica. Você vem, portanto, totalmente como um pecador. Nada pode ser mais profundamente solene do que isso. Ter tal fardo para colocar ali. Não ter nada além de um fardo desse tipo e colocar tudo isso no Senhor Jesus Cristo. Quão humilhante, quão adequado para colocar o pecador no pó é a visão que isso dá de sua total culpa e vileza. E, no entanto, nada é mais convidativo, pois é com o pecado que ele vem e como um pecador. E o Senhor Jesus encontra o pecado e o pecador. Há então algum espaço para atraso? Algum fundamento para desculpa, para hesitar em vir imediatamente? Leitor, você já pensou que esta é a verdade quanto ao estado em que um pecador vem ao propiciatório para perdão? É verdade que a grandeza dos seus pecados não precisa ser um obstáculo para sua aceitação se você estiver agora disposto de todo o seu coração a se voltar do pecado para Deus? Sim, é verdade. Foi para pecadores que o propiciatório foi feito. Foi para pecadores que o sangue foi derramado. Este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26, verso 28. Os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Mateus 9, versículos 12 e 13. Quando, a qualquer momento, você ouviu Cristo em toda a sua plenitude pressionado sobre sua aceitação, quando você foi convidado, sem demora, a se aproximar com um coração verdadeiro em plena certeza de fé, não é verdade que secretamente você pode ter levantado alguma dificuldade como esta? Oh, mas eu sou um pecador. Não posso esperar ser recebido exatamente como sou. Devo esperar até ter consertado minha vida, e então irei. Devo esperar até ter orado mais, e então irei. Devo esperar até ter convicções mais profundas de pecado, e então posso esperar que o Senhor me receba se eu for. É esta a sua visão do caminho da salvação? Se for, você certamente está todo errado. Não é como se você dissesse, não posso ir a Deus agora mesmo, porque sou um pobre, vil e culpado pecador, sem nada de bom sobre mim, um pobre mendigo que não tem nada a dar pela salvação. Mas esperarei até ter algo que me recomende e então irei. Caro leitor, isso seria uma salvação gratuita? Você quer pagar pela salvação, mas Deus lhe oferece salvação sem dinheiro e sem preço. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai vinho e leite sem dinheiro e sem preço. Isaías 55, verso 1. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22, verso 17. Mas além disso, supondo que fosse necessário que você trouxesse alguma coisa boa com você quando chegasse ao propiciatório, quão vãs teriam sido suas esperanças? Aquele que por um momento nutre tal pensamento, evidentemente nunca foi levado a sentir a depravação total e absoluta de sua natureza, que nele, isto é, em sua carne, não habita bem algum. Romanos 7,18. Quando o pecador é verdadeiramente despertado pelo Espírito de Deus para ver a terrível ruína de sua condição, ele então sente que, longe de ser um conforto para ele, a coisa mais provável de levá-lo ao desespero seria dizer-lhe que ele deve esperar até encontrar algo bom nele para recomendá-lo antes que ele possa esperar o perdão de um Deus irado. O Senhor nos mostra um caminho mais excelente. Verdade gloriosa, dita de Jesus por aqueles que tropeçaram em sua própria glória.
este recebe pecadores. Lucas 15, verso 2. No chamado do Evangelho, no que diz respeito a qualquer fundamento de aceitação, o Senhor não tem respeito algum pelo estado do pecador quanto a ser melhor ou pior. A única questão é: você está disposto? O convite é: todo aquele que quiser. Segundo, o pecador que vem com fé ao propiciatório é imediatamente recebido. O sacerdote que assim confessou e espalhou seu pecado encontrou Deus naquele local onde o sangue 7 vezes aspergido jazia, esperando para ser gracioso. Nunca foi visto o clarão de um relâmpago furioso sobre o propiciatório. Nunca foi ouvido um murmúrio fraco de trovão do Sinai ali. Havia, ao contrário, a nuvem brilhante e gloriosa que lançava seus raios suaves, mais doces do que nunca o sol poente, sobre o pecador que naquele local havia falado sobre a culpa de sua alma e a deixado no sangue. Deus olhou para o sangue expiatório e, apontando para ele, pareceu dizer: estou muito satisfeito com isso. Portanto, poupe este pecador. Ele viu sua justiça satisfeita, porque totalmente atendida por aquela apresentação da morte para o culpado. Curvando-se sobre ele, era como se ele se curvasse sobre seu filho amado, em quem ele sempre se compraz. O pecador também fixou seu olhar na mesma expiação que estava naquele propiciatório, e depois de ter confessado sua pecaminosidade, ficou olhando para o sangue como se dissesse: Senhor, aí está a minha morte por cada pecado, aí está a minha satisfação, aí está a minha propiciação, aí está a demanda da tua lei. Não busco nada inconsistente com tua perfeita justiça. E esta é a posição de uma alma crente. Seu olho está em Jesus. Seu ouvido ouve o testemunho de que, por causa do sangue, Deus nos deu vida eterna. 1 João 5:11. Sua alma diz: Cristo é o fim da lei para a minha justiça. É-lhe dito: a este Deus propôs para propiciação. Romanos 3:25. E ele crê e o apresenta a Deus. Deus o reconhece como suficiente e está em paz com ele. Leitor, você já pensou que esta é a verdade a respeito do sangue de Cristo, que há perdão imediato para todo pecador que crê nele e repousa sobre ele? A lei quebrada proclama que o salário do pecado é a morte. A esperança do pecador não é uma esperança obtida em quaisquer outros termos. Se assim fosse, onde ou quando, por um momento, o pecador estaria seguro? Seria apenas um ditado: paz, paz, enquanto a lei dizia que não havia paz. Não, a salvação não é um compromisso injusto entre a lei e o Evangelho. Os termos da lei para o pecador são: o salário do pecado é a morte. E os termos da lei para a fiança do pecador são: o salário do pecado é a morte. Deus não toma os 5 talentos do crente pelos 100 que ele devia e os chama de 100 para que seu amor salvador pudesse alcançá-lo. Mas pelos 100 talentos que ele devia, Cristo pagou 100, pagou o último centavo. A lei exigia obediência perfeita e sangue. Cristo, como a fiança do pecador, prestou perfeita obediência e sangue. Anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum. Antes, confirmamos a lei. Romanos 3:31. Não há nada em todo o universo que proclame a santa ira de Deus contra o pecado, como o sangue de Cristo, que é o único lugar de encontro entre um pecador profano e um Deus santo. A lei proclama que o salário do pecado é a morte. O Evangelho proclama, por meio desse sangue, não apenas que o salário do pecado é, mas tem sido, a morte. Esse sangue diz a todo aquele que crê, não apenas que o salário do seu pecado é a morte, mas que o salário foi pago e que agora a amargura dessa morte passou. Leitor, veja naquele sangue que, assim como o pecado reinou para a morte, assim também agora a graça reina pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 5:21. Aqui está a paz para o culpado, descanso para o cansado. Contemple este sangue. Contemple no que ele fez em todas as gerações,
o poder daquele sangue para trazer pecadores distantes para perto. Contemple aquele propiciatório onde o precioso sangue da expiação é aspergido. Ali Deus está esperando para ser gracioso, esperando para encontrá-lo. Ali, e somente ali, o santo pode encontrar o culpado e ser reconciliado. A salvação ao extremo para todos os que se aproximarem. Aquele sangue oferece perdão imediato. É o apelo que o próprio Deus, com quem temos que lidar, forneceu ao pecador que perece. Ele não aceitará seu próprio apelo? O precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o qual na verdade foi predestinado antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos por amor a vós, que por aquele que credes em Deus, o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Ele não reconhecerá a preciosidade e o poder do sangue de seu amado Filho, quando é sustentada pela fé pela alma crente. Veja 1 João 1:7, Colossenses 1, versos 12 a 15, Efésios 2, 12 a 15 e Hebreus 12, 24. Terceiro, o apelo de um pecador ao sangue de Jesus é seu único fundamento de aceitação? Sim, o único fundamento. A grande coisa que criou uma diferença entre a alma que agora crê e outras almas ainda em pecado é que o olho do crente foi fixado na expiação. Outros não veem o poder do sangue e, portanto, não têm apelo a Deus. Não há nada mais em que o Espírito Santo fixe o olho de um pecador quando é Ele quem nos guia a Deus. O mundo nos envia para qualidades em nós mesmos e para esforços próprios, e Satanás aprova o caminho do mundo como parte do caminho da morte. Mas o Espírito Santo, que testifica de Cristo, não guia ninguém à paz e à salvação, a não ser fixando o olho somente no sangue. Ele nunca volta o olho de um pecador para si mesmo como um meio de confiança. Ele nunca ordena que um pecador veja seu próprio caráter e assim receba encorajamento. Não, o caminho do Senhor sempre foi glorificar a Cristo a fim de dar confiança a um pecador. O sangue aspergido 7 vezes no propiciatório é o suficiente para nos dar ousadia para nos aproximarmos, o suficiente para nos dar plena segurança. Crente, por que você vive com menos do que plena segurança de sua aceitação? Por que lançar suspeitas sobre a plenitude de Cristo? Por que levantar dúvidas sobre a verdade do testemunho de Deus? Por que agir como se você temesse que a morte e ressurreição de Cristo não fossem a garantia toda suficiente do pecador? Por que tremer como se a rocha das eras estivesse cedendo? E, no entanto, quantos, mesmo entre o povo de Deus, vivem como se acreditassem que um pecador poderia encontrar esperança em descansar sua alma no sangue de Cristo, mas que a certeza da salvação não deveria ser buscada até depois de muitos dias? Não parece que não é até que algo que eles imaginam que podem fazer, ou ser, ou sofrer, ou alcançar, seja alcançado, que eles pensam que podem presumir procurar uma alegre certeza de salvação? Não são frequentemente encontradas almas indagando o caminho da salvação e talvez evidenciando sua sinceridade com muitas lágrimas, que dizem que ainda não têm conforto, mas que estão tentando tudo o que podem e esperam alcançá-lo em breve. Não pode haver em tudo isso um olhar, talvez um olhar inconsciente, para algo mais, para aceitação presente, uma alegre certeza presente de salvação, além da obra consumada de Cristo? Não é de se temer que uma obscuridade de percepção a esse respeito seja a causa de grande parte da escuridão e escravidão em que muitos, até mesmo os verdadeiros filhos de Deus, são mantidos por tanto tempo? Não há nisto uma negação prática de que a obra de Cristo terminou para os pecadores e que somente a obra terminada é fundamento suficiente para garantir a esperança presente de um pecador crente e a plena certeza da salvação? Não há nisto uma confusão da obra do Espírito no pecador com a obra de Cristo pelo pecador como fundamento de sua aceitação por Deus? Não tende para a ilusão papista
de que é por nossa obra aceita por amor a Cristo, e não somente por amor a Cristo que somos aceitos? Não é apenas uma forma mais sutil de estabelecer uma justiça própria e uma recusa em nos submeter à justiça de Deus? Não é apenas a voz do mesmo enganador que disse dos termos da antiga aliança, certamente não morrereis, agora dizendo dos termos da nova, certamente não vivereis? Caro leitor, nós afetuosamente insistimos neste assunto sobre você, pois acreditamos que ele quase diz respeito à sua própria salvação, sua própria paz e santidade. Se minha garantia de ter a certeza da salvação dependesse da medida de minhas realizações, como eu poderia ter a certeza da salvação? Como eu poderia ter a certeza de que havia alcançado tal medida que garantiria minha aceitação e minha libertação das mãos de meus inimigos, para que eu pudesse servir a Deus sem medo, em santidade e retidão diante dele todos os dias da minha vida? Como o carcereiro poderia estar seguro em se alegrar em Cristo na mesma hora da noite? Como o eunuco poderia ter a garantia de seguir seu caminho se alegrando? Mas meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Bendito seja Deus, não é um acaso, deixado na incerteza até depois da morte ou do julgamento, no qual sou invocado para descansar meu eterno tudo. É uma obra concebida para pecadores, empreendida para pecadores, elaborada para pecadores, concluída para pecadores e aceita por Deus para pecadores, da qual ele deu certeza a todos os homens, pois o ressuscitou dentre os mortos. E não temos que ir aos confins da terra para buscá-la. Ó leitor, essa obra consumada, essa aceitação e salvação imediatas, está perto de ti, em tua mão, em tua boca, em teu coração. Ouve-me, vós de coração duro que estais longe da justiça. Eis que trago para perto a minha justiça. Isaías capítulo 46, versículos 12 e 13. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos 16, 31. Mas não há, então, esperança de que estejamos em Cristo a menos que possuamos essa plena certeza? Não dizemos isso, embora acreditemos que esta questão tenha sido frequentemente usada como um refúgio da culpa de não descansar com plena confiança no sangue de Cristo. Em razão da fraqueza de sua fé e da força da corrupção interior, os homens mais santos são frequentemente encontrados andando nas trevas. Mas o que pleiteamos é isto, que se um filho de Deus não for mantido em paz quanto à sua aceitação, não é por falta de algo em Cristo, mas por causa de sua própria falta de fé para tomar livremente o que foi tão livremente dado, e que todas essas dúvidas e medos a respeito da plenitude de Cristo, qualquer que seja o olhar humilhado e exercitado que possam assumir, embora sejam a miséria do crente, não são menos verdadeiramente o pecado do crente. E este é o verdadeiro caminho da santidade. O mesmo apóstolo que proclama a salvação ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, nos implora, por essas mesmas misericórdias de Deus, que apresentemos nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O mesmo sangue aspergido que fala paz ao pecador, proclama a esse pecador continuamente: vós não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6 e 20. Quão preciosa, então, essa maneira de aceitação! Não precisamos de mais do que isso para perdão imediato e presente. O Jesus crucificado e ressuscitado, e nada mais nos aproxima de Deus. O Jesus crucificado e ressuscitado, além de tudo mais, nos reconcilia com Deus. O Cristo crucificado e ressuscitado é o fim da lei para a justiça a todo aquele que crê. Ele deu um testemunho terrível de que o salário do pecado é a morte e assim abriu o caminho da salvação para o maior dos pecadores, o mais vil e básico dos homens. Leitor,
Você já sentiu que esse sangue de Cristo é sangue precioso? Você já foi convencido do pecado e convencido da retidão? Você já sentiu a santa justiça de Deus em exigir tal sacrifício e seu santo amor em fornecê-lo, não poupando seu Filho unigênito? Você já sentiu a necessidade desse sangue ser derramado e aspergido sobre sua alma antes que você pudesse ser perdoado? É o sangue e somente o sangue que faz expiação pela alma. Foi para esse sangue de Cristo, visto pela fé através dos tipos da lei cerimonial, que Davi estava olhando no Salmo 51, quando, em amargura por sua culpa, ele clamou: "Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve." Salmo 51, verso 7. O fardo insuportável do pecado já fixou seus olhos naquele sangue de onde somente o perdão e o alívio podem vir? Ou você ainda está tranquilo sobre o estado de sua alma? Sua consciência lhe diz que não faria nenhuma diferença material para você se lhe dissessem que agora não haveria mais acesso ao propiciatório para você? Caro leitor, pense no que está fazendo. O pecado é uma fantasia? A ira de Deus é uma imaginação vã? Se essas fossem questões de pouca consequência, se fossem questões tão pequenas quanto você as pensa agora, Deus teria dado seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Você não nega que é um pecador, por natureza morto em delitos e pecados, um filho da ira assim como os outros. Efésios 2, versos 1 e 3. Como então você espera ser salvo? Você não está negligenciando a grande e única salvação? Como escapareis? Hebreus 2 e 3. Aquele que desprezava a lei de Moisés morria sem misericórdia sob 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo julgai vós, será considerado merecedor aquele que pisou o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com que foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Hebreus 10, versos 28 e 29. O sangue estava sempre sobre o propiciatório. Estava lá, noite e dia, verão e inverno, ano após ano. Assim é Jesus. Ele nunca é incapaz ou não quer receber um pecador que vem. Você pergunta: quem são aqueles que seriam bem-vindos? Ele responde: aquele que vem. João 6,37. Todo pecador, de todo tipo e caráter, grandes e pequenos, jovens e velhos, são bem-vindos. Nicodemos veio a Jesus à noite e ele foi bem-vindo. A mulher que temia ser vista o tocou e foi curada. Todos os publicanos e pecadores se aproximaram dele e ele estava no meio. Aquele que vem, disse ele, de maneira nenhuma o lançarei fora. E quem deve vir? Tudo que não pereceria para sempre, pois não há nenhum outro nome debaixo do céu dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, verso 12. Nenhum outro propiciatório, nenhum outro trono de graça, nenhuma outra chave para abrir a porta, nenhum outro caminho para o Santo dos Santos, nenhuma outra alegação que o advogado usará na grande audiência, nenhum outro advogado, nenhuma outra propiciação apresentada por Deus, nenhuma outra corda de misericórdia lançada em vista daquela eternidade ampla e sem fim. Tendo, pois, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e os corpos lavados com água limpa. Hebreus 10, versículos 19 a 22. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías capítulo 1, versículo 18. E, ó leitor, não há outro tempo senão agora. Amém.